São Matias apóstolo. Origens. São Matias é citado pela primeira vez no livro dos Atos dos Apóstolos, 1:15-26. Matias se tornou um dos 12 apóstolos depois da morte e ressurreição de Jesus. Foi ele quem ocupou o lugar de Judas Iscariotes, que se suicidou depois de perceber o grave erro que cometera. O número 12 era muito importante para o grupo dos apóstolos, pois simbolizava as 12 tribos de Israel que, por sua vez, simboliza todo o povo de Deus. Os 12 apóstolos de Jesus simbolizam, assim, a restauração do povo de Deus. Por isso, era importante escolher o 12º apóstolo. Por ter sido escolhido depois, ele é chamado também de apóstolo póstumo. A escolha. Vejamos como aconteceu a escolha deste grande apóstolo. Depois da ascensão de Jesus, Pedro disse aos demais discípulos: Irmãos, em Judas se cumpriu o que dele se havia anunciado na Sagrada Escritura. Com o preço de sua maldade se comprou um campo. O Salmo 109 ordena que outro receba seu cargo. Convém, então, que elejamos um para o lugar de Judas. E o eleito deve ser dos que estiveram entre nós o tempo todo em que o Senhor conviveu entre nós, desde que foi batizado por João Batista até que ressuscitou e subiu aos céus. E apresentaram 2. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E, orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E, lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Atos 1:21-26. Discípulo fiel. Através deste relato do livro dos Atos, podemos deduzir que, embora não tenha sido contado entre os 12 desde o início, Matias foi um discípulo de Jesus e acompanhou o ministério do Mestre desde o início. E o eleito deve ser dos que estiveram entre nós o tempo todo em que o Senhor conviveu entre nós, desde que foi batizado por João Batista até que ressuscitou e subiu aos céus. Portanto, ele conheceu Jesus pessoalmente. Certamente deve ter sido um dos 72 discípulos que Jesus enviou a pregar pelas cidades conforme Lucas 10:1-24. Matias era, portanto, um discípulo fiel de Jesus. Tanto que estava lá, presente entre os seguidores do Mestre, após a morte, ressurreição e ascensão do Senhor. Evangelizador. Segundo a tradição, o apóstolo São Matias, depois de receber a força do Espírito Santo em Pentecostes, saiu em missão para evangelizar a Judéia, a região da Capadócia, e depois, ainda esteve nas terras distantes da Etiópia. Sua missão foi eficaz e converteu a muitos em todos esses lugares. Por isso mesmo, ele sofreu duras perseguições até o martírio. Martírio. São Matias sofreu duras perseguições durante toda a sua missão apostólica. Porém, não desanimou. Incansável, anunciou o Evangelho de Jesus Cristo até o fim de sua vida. E entregou sua vida por Cristo. A tradição conta que São Matias morreu por apedrejamento e que, depois disso, foi decapitado na cidade de Jerusalém. Sabe-se que ele testemunhou até o fim sua fidelidade a Jesus, a despeito das injúrias, das torturas e da morte. Por causa de seu testemunho, muitos se converteram à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Relíquias. A tradição conta que Santa Helena, mãe de Constantino, o imperador romano,
ordenou a trasladação das relíquias do apóstolo São Matias para a cidade de Roma. Uma parte delas permaneceu guardada na famosa igreja de Santa Maria Maior. O restante foi trasladado para a igreja de São Matias, que fica na cidade de Treves, Alemanha. Há uma tradição que diz que esta cidade foi evangelizada por São Matias. Por isso, ele foi instituído como seu padroeiro. Oração a São Matias. São Matias, és agora testemunha do Senhor, como apóstolo chamado em lugar do traidor. Do perdão de Deus descrendo, Judas veio a se enforcar, como o Salmo anunciará, passe a outro o seu lugar. Por proposta de São Pedro, que preside a reunião, lançam sorte, e eis teu nome. Quão sublime vocação! E a tal ponto te consagras em levar ao mundo a luz, que proclamas com teu sangue o Evangelho de Jesus. Dá que todos nesta vida percorramos com amor o caminho revelado pela graça do Senhor. Uno e Trino, Deus derrame sobre nós a sua luz, conquistemos a coroa, abraçando a nossa cruz. São Matias Apóstolo, rogai por nós.